Olá! Sabe aquela história de que o café da manhã é a refeição mais importante? Isso sempre gera uma confusão danada na hora de escolher cereal na prateleira, né? Pois é, E olha, uma reportagem recente da BBC News Brasil foi investigar justamente isso. É nessa análise que a gente vai focar hoje. exatamente. A grande questão é, será que esses cereais super coloridos são mesmo fontes de nutrientes, de fibras? Ou são mais uns ultraprocessados cheios de açúcar, sabe? Disfarçados ali? É um dilema, né? Com certeza. E a verdade, assim, tá nos detalhes, como quase sempre. E a nossa ideia aqui é justamente essa: fuçar nesses detalhes, entender de onde veio a fama, o que tem dentro, como é feito, os prós, os contras, tudo baseado na reportagem para ajudar o pessoal a fazer escolhas melhores, né? Isso. Começando pelo lado bom, vale lembrar como é um grão integral. Ele tem o farelo, que é pura fibra, vitamina B, tem o endosperma, que dá energia, né? Carboidrato, proteína, e o germe, com gorduras boas, minerais, bastante coisa nutritiva ali na origem. E além disso que já vem do grão, hoje, muitos cereais são fortificados, certo? Isso faz diferença de verdade na nossa alimentação. Olha, esse ponto é chave. A fortificação fez com que muitos cereais virassem tipo veículos importantes para levar nutrientes como B12, vitamina D, ferro, cálcio. Ah, entendi. Isso ajuda muito quem tem alguma restrição ou necessidade maior, tipo vegetarianos, veganos, idosos, crianças, gestantes, ou até quem tem intolerância à lactose, por exemplo. Quer dizer, não é só um detalhezinho na embalagem, pode ter um impacto real. Sem dúvida, virou quase uma estratégia de saúde pública. Pensa na falta de ferro, que é um problemão global. Um estudo lá nos Estados Unidos mostrou que sem o ferro adicionado nos cereais, muitas crianças, por exemplo, não conseguiriam a quantidade ideal por dia. Nossa. E ainda tem as fibras, né? Fundamentais para o intestino funcionar bem. E a gente sabe que quase todo mundo, tipo 90% das pessoas, come pouca fibra. E tem exemplos de cereais que são mais queridinhos por causa dos benefícios, né? A aveia sempre aparece. Sim, a aveia integral é um clássico, por causa do beta-glucano, aquela fibra solúvel que ajuda a baixar o colesterol ruim, o LDL. Certo. E parece que também pode diminuir o risco de diabetes tipo 2. E outros estudos ligam musli, cereais com farelo, ao menor risco de morrer por qualquer causa e de ter doença cardíaca. Então, tem um lado bem positivo, mas imagino que a grande preocupação, o vilão da história, seja o açúcar, é isso? É por aí. Esse é o ponto crítico, sem dúvida. Muitos cereais, principalmente aqueles bem coloridos, voltados para as crianças, têm açúcar demais. De mais quanto, assim? Olha, alguns chegam a ter 11 gramas de açúcar numa porçãozinha de 30 gramas. É muita coisa, se a gente pensar nos limites diários que são recomendados. 11 gramas em 30. Nossa, é quase um terço do peso só de açúcar. E o que esse tanto de açúcar faz, assim, logo de manhã? Aquela especialista que a reportagem cita, a Sarah Berry, explica bem. Esse açúcar dá um pico rápido de glicose no sangue, Uhum. mas logo depois vem uma queda brusca. Resultado: menos energia, mais fome daqui a pouco, e a pessoa tende a comer mais na próxima refeição para compensar. E a longo prazo? A longo prazo, esse sobe e desce aumenta o risco de diabetes tipo 2, de problema no coração. Além do açúcar, tem a questão do processamento em si. Muitos são chamados de ultraprocessados. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, que eles passaram por várias etapas na indústria, sabe? E muitas vezes levam aditivos que a gente não usa em casa. Conservante, corante, aromatizante, coisas assim. E isso preocupa. Sim, existe uma preocupação crescente sobre o efeito desses aditivos a longo prazo, principalmente na nossa microbiota intestinal. É algo que a ciência ainda está tentando entender melhor. E o próprio jeito de processar o grão faz diferença também, né? A história do integral versus o refinado. Exato. Quando o grão é refinado, tiram o farelo e o germen. Aí vai embora a maior parte da fibra e dos nutrientes. Ah, O carboidrato que sobra é absorvido muito mais rápido. Isso causa picos de glicose maiores e meio que anula os benefícios do grão integral, como proteger contra doenças crônicas. É tipo a diferença de comer aveia em flocos grossos ou aquela aveia instantânea, sabe? Bem fininha. entendi. Mas olha, é bom ter um pouco de calma também. Nem todo o processamento é ruim. E jogar tudo que é ultraprocessado no mesmo saco pode ser simples demais.
Teve um estudo de Harvard, por exemplo, que viu que diferentes tipos de ultraprocessados têm riscos diferentes para o coração. Varia muito. Faz sentido, tem uma variedade enorme. Então, com tudo isso, como é que a gente faz para escolher melhor lá no supermercado? Na prática mesmo. A dica principal dos especialistas é vir a caixa e ler o rótulo. Com atenção. O que procurar? Tentar achar opções com menos de 5 gramas de açúcar por porção. E, se possível, mais de 3 gramas de fibra. Isso já é um ótimo começo. Certo. E olhar a lista de ingredientes. Quanto mais curta, melhor. E se grão integral ou aveia integral aparecer logo no início, ótimo sinal. E fora escolher bem na prateleira, dá para dar uma melhorada no cereal em casa, né? Com certeza. Adicionar coisas que tragam proteína, gordura boa, tipo iogurte natural sem açúcar, kefir, um punhado de nozes, sementes de chia, linhaça, girassol ou fruta fresca picada. Ah, boa ideia. Isso transforma um cereal básico numa refeição bem mais completa, que sustenta mais e ajuda a evitar aqueles picos de glicose. Então, para a gente fechar a análise, cereal matinal, afinal, faz bem ou faz mal? Parece que a resposta é aquele famoso depende, né? Exato. Depende muito da escolha. A chave é ser criterioso. Buscar o integral, ficar de olho no açúcar, procurar fibra. Ler o rótulo não tem jeito, é essencial. É isso aí. É ter um olhar mais crítico, sabe? E além do marketing da embalagem colorida. E essa ideia de turbinar os cereais mais simples em casa com coisas nutritivas é bem prática e funciona. Fica, então, a reflexão, né? A gente já entende bastante sobre o açúcar, sobre a fibra, mas e os efeitos acumulados daqueles aditivos todos, do processamento super intenso? Quais podem ser os impactos disso na saúde a longo prazo, mesmo dentro das regras de hoje, que a gente talvez ainda nem saiba direito? Fica aí para a gente pensar e para a ciência investigar mais.